nós já falamos aqui no programa sobre a Life e hoje a gente vai entender sobre a metodologia Life. Óbvio que quem vai nos contar tudo sobre isso é a Lise. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari, um prazer imenso. Conta para nós então o que é a metodologia Life. Bom, a metodologia Life, ela parte dos princípios da neurociência e a gente respeita a evolução cerebral. Então, existe o cérebro, ele pode ser classificado, existe uma teoria chamada teoria do cérebro trino, em que a primeira camada cerebral é chamada de cérebro reptiliano, que são aquelas necessidades básicas de sobrevivência. Todo ser vivo, então, num primeiro momento, tem ativa essa camada que a gente chama de cérebro reptiliano. Então, precisa se alimentar, precisa sobreviver. É instintivo. A segunda camada a gente chama de cérebro mamífero, é onde já vem a afetividade, né? Onde na evolução já tem o olhar entre a mãe e a criança, ou entre os objetos que chamam a atenção. Então, é um momento mais afetivo. A terceira camada a gente chama de neocórtex, que é quando o ser, sobretudo o ser humano, já tem o livre-arbítrio para fazer escolhas e compreender o que é certo, o que é errado, fazer cálculos. Então, é uma evolução. E a gente respeita essa evolução. Por exemplo, para que uma criança possa desenvolver cognitivamente, ela primeiramente precisa estar posturalmente, corporalmente, fisicamente, muito bem adequada e regulada, porque daí ela consegue evoluir do cérebro reptiliano para o mamífero, porque o instinto de sobrevivência sempre vai falar mais alto. Como que uma criança vai conseguir balbuciar, por exemplo, se ela não consegue sustentar seu próprio tronco para atingir o seio da mãe? Então nós trabalhamos esses quesitos todos primeiro, né? Nós regulamos os pacientes de acordo com a evolução, com a idade que tem cronológica ou mesmo corrigida. A gente identifica essas necessidades e a gente trabalha a base para desenvolver de forma eficiente o que vem na sequência do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, não adianta tu tentar trabalhar afetividade se a criança ainda está precisando da alimentação. Então, nós seguimos esses parâmetros. Quando a gente chega na fase da afetividade, aí sim nós realmente cativamos. Estamos falando aqui sobretudo de crianças, né? Mas os adultos também e os idosos também, porque eu sempre falo que a criança nunca morre, ela fica só adormecida. É colocar uma brincadeira na frente, todo mundo vira criança. É verdade. E isso é muito bom. Por isso as nossas salas temáticas também atendem adultos. Então a gente tenta cativar, a gente desperta a curiosidade para formar o vínculo, para juntos construirmos histórias e conhecimentos. Então, a Life tem esse preceito. Enquanto a gente trabalha, por exemplo, a linguagem, nós estamos ensinando. Enquanto a gente trabalha a interação social, nós também estamos ensinando comportamento. É uma junção maravilhosa entre preceitos pedagógicos, neuropedagógicos e preceitos de neurodesenvolvimento. Por isso nossos resultados são tão evidentes, assim. Então, cada criança, cada adulto, cada pessoa que chega lá passa por uma análise. Para saber exatamente como que vai ser montado esse cronograma de terapias, esse atendimento que vai acontecer dentro da Life. Isso, exatamente. E a gente tem percebido assim, que muitas vezes essas pessoas chegam já, meu filho ou meu pai precisa dessa terapia, dessa terapia, dessa terapia. Mas na verdade não é aquilo. A gente investiga e realmente identifica o que vai ser adequado para ela. E de forma integrada, para que ela evolua, para que ela tenha prazer. A gente também trabalha com o sistema de recompensa do cérebro, em que cada momento tem que ser de extremo prazer, não de
tortura. Sabe aquela coisa da fisioterapia? Ai, já fiz tantas sessões, não funcionou. Ai, vou ter que ir para fisioterapia de novo, que coisa chata, é sempre igual. Lá não existe isso. A gente quer abolir esse estigma das terapias e trazer vida para as terapias. Então as crianças querem, elas pedem, hoje é dia de ir, sabe? Porque lá vai ser bom. Lá e é assim, eu acho que é assim que a gente também vê um resultado, porque vê o empenho das crianças, né? Isso. As crianças estão ali, não estão forçadas, elas estão participativas na medida que elas conseguem, né? Exatamente. E isso faz com que a eficácia do tratamento seja evidente, porque a frequência, o hábito faz o monge. Quanto mais tu faz, mais tu evolui. Né? Repetição, repetição, repetição. Então, a frequência delas é intensa, a não ser que tenha uma gripe, mas elas pedem para ir. E isso é muito bom. Que legal. E isso é tudo muito inovador, diferenciado, assim como toda a Life, né, Lizzy? E a gente, nós temos tantas novidades tecnológicas para 2023. Nós temos agora simuladores de realidade virtual nas salas. Então, é espetacular. E uma coisa que eu quero dizer para as mamães e para os papais, sobretudo para aquelas mamães e papais de crianças com um transtorno do espectro autista. Muitas vezes vocês chegam, mas tem muita informação, isso desregula. A vida real é repleta de informações. A criança ela vai aprender na hora do foco, é a hora do foco. Por isso a gente tem as salas neutras, né, da unidade de atendimento ludoterapêutico. Mas o dia a dia, para levar essa criança, para socializar essa criança numa escola, num mercado, num teatro, numa festa de aniversário, são ambientes repletos de informações. Então, não vamos subestimar a capacidade dessas crianças de socializar. Vamos oportunizá-las se comportarem de forma adequada nesses ambientes repletos de informação. É isso que a gente precisa fazer. Condicionar o comportamento e não isolar ou achar que a criança só vai se comportar se ela estiver numa sala completamente branca e sem estímulo visual nenhum. Isso funciona por um período para foco, mas a vida dessa criança não, ou desse adulto com TEA não vai ser assim. A realidade não é essa. Então a gente quer justamente adequar como se comportar num parque, como se comportar numa praia, como se comportar numa escolinha. É isso que a gente tenta regular. Nossa, eu amei, Lizzy. Obrigada por dividir conosco um pouquinho mais da Life. Eu que agradeço. Eu espero que você tenha gostado também. Se você quer conhecer um pouco mais, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digita Life e você vai conhecer um pouco do que a gente está falando aqui. Até a próxima. Até a próxima. Prazer. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre como funciona a intervenção neuropsicopedagógica. Claro que com o Leonardo, nosso neuropsicopedagogo. Bem-vindo novamente. Olá, Mariana, obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Então, como que funciona, né? A gente já sabe que precisa de uma avaliação, primeiramente, e depois dessa avaliação, o que vem pela frente, como que funciona a intervenção. Bom, pessoal, a intervenção ela é uma fase sempre, como a Mariana falou, pós-avaliação. Essa avaliação ela não é obrigatoriamente feita pelo neuropsicopedagogo. É bom que seja feita pela pessoa que vai intervir para que ele já saiba quais são no caso, qual é o calcanhar de Aquiles do seu paciente. Mas, por exemplo, eu recebo pacientes que eles vêm de um neuropediatra, eles vêm de uma avaliação com um psicopedagogo, com outro neuropsicopedagogo, com um neuropsicólogo. Ele já vem com um laudo, já vem com o diagnóstico definido. E aí é feita uma intervenção baseada nesse diagnóstico. Ou então, no caso, eu fazendo a avaliação, eu dando no caso, parecer a respeito do que a criança, o adulto, o idoso tem, eu posso mandar, no caso eu mando para o fisioterapeuta, para o TO, para o neuropediatra, para o neurologista, para o psicólogo, e havendo uma confluência de pessoas, de profissionais que concordem com aquilo ali, a gente inicia uma intervenção visando atuar na dificuldade, no transtorno, na síndrome, na deficiência ou até na potencialidade, quando é o caso de uma alta habilidade, superdotação.
Existem dois tipos de intervenção. Um é a estimulação e o outro ele é a reabilitação. Como funcionam? Eles funcionam através do que a gente falou na entrevista do mês passado, através da plasticidade cerebral. Nós temos os nossos neurônios, eles são células que pouco se multiplicam. Nós chegamos à idade adulta com em torno de 86 bilhões de neurônios, e esses neurônios eles têm a capacidade plástica de aumentar as suas ligações, as suas conexões. O neurônio ele pode ser ligado ao neurônio do lado por uma ligação, como ele pode ser ligado a 10 mil outros neurônios. Quanto mais ligações ele tem, mais opções para que as informações, para que o processamento das informações, tanto que estão sendo recebidas, o input, quanto as que estão sendo repassadas, o output, todas elas vão ter mais caminhos, mais opções, mais velocidade para proporcionar uma interação com o ambiente. Então, essa neuroplasticidade, ela é o princípio da intervenção neuropsicopedagógica, criar novos caminhos para que determinadas ações sejam realizadas. E as ações podem ser ações do dia a dia e, normalmente, ações de aprendizagem, porque tudo que a gente faz, a gente está aprendendo alguma coisa nova ou está executando aquilo que nós já aprendemos e que se encontra em nossa memória. E quando a gente pensa num acompanhamento de uma criança, cada criança é única, vai precisar de uma avaliação específica, mas como que ela acontece na grande maioria dos casos? Quanto tempo uma criança costuma ficar em tratamento? Como é que funciona essa parte? O tempo depende muito do qual é o transtorno, síndrome, deficiência. Existem crianças ou até adultos que vão ter que ficar para sempre. Por quê? Porque é um nível de deficiência alto ou um longo tempo para que ela aprenda a se tornar socialmente autônoma. Às vezes não totalmente independente, mas autônoma, capaz de fazer o básico na sua vida, capaz de manter a sua própria aprendizagem, claro, muitas vezes supervisionado, mas capaz de produzir sozinho em relação à aprendizagem. A criança, normalmente, assim, faltou o mínimo, né? Falei aqui tempos grandes, mas o tempo mínimo normalmente são 6 meses. Muitas vezes a pessoa, os pais, e eu compreendo isso. Se eu sou o pai, meu filho foi diagnosticado com transtorno, eu quero a resposta para ontem e eu quero uma solução para ontem. A resposta ela vem após a avaliação, mas a ação, a intervenção, ela vai demorar no mínimo 6 meses para que ela tenha realmente algum resultado. Todas as ações, não apenas neuropsicopedagógicas, também as ações normalmente na psicologia também pedem um prazo como esse, porque realmente você tem que ver que a criança ela está condicionada, vamos botar assim, a criança que não tem atenção, ela está condicionada a chegar no ambiente e se perder no ambiente devido aos estímulos. Nós temos que dessensibilizá-la àqueles estímulos que tiram a atenção dela. Depois que dessensibiliza, você chama a atenção dela e condiciona ela a manter a atenção. Tudo isso é uma ação neuroplástica, mas é uma ação que demora. Claro que quanto mais vezes a criança estiver presente em consultório, fazendo essa interação com o especialista, vai ser melhor. Mas mesmo que ela vá 2, 3 dias por semana, vai demorar um tempo. E normalmente a gente fala em 6 meses. Depois de 6 meses se avalia novamente o caso. A criança, você perguntou a respeito no caso específico da criança. Eu falei a intervenção ela tem 2 tipos. Um tipo é estimulação, o outro tipo é reabilitação. Na criança o mais comum é a estimulação. Qual é a diferença de um para o outro? A estimulação, a pessoa, o indivíduo, está ganhando habilidades que ela não tinha. Ela está sendo estimulada a fazer algo que ela ainda não aprendeu, a criar caminhos para aprender aquela nova habilidade. Quando é uma reabilitação, é diferente. A estimulação, ela normalmente acontece em casos de transtornos de aprendizagem. Por exemplo, ela tem a dislexia, a dificuldade de ler, e nós vamos ter que encontrar caminhos para que ela desenvolva uma leitura fluente, ou caminhos que, se não for possível desenvolver a leitura fluente, ela vai ter que encontrar caminhos para que ela aprenda por outros meios. No caso da reabilitação,
é diferente. A pessoa tinha habilidade e ela perdeu. Isso pode acontecer normalmente por acidente vascular encefálico, que era chamado de AVC, hoje em dia é chamado de AVE, traumatismo crânioencefálico, ou algumas ações sim, normalmente de choque. Causam um choque sobre o indivíduo, ele tem uma perda neuronal, uma morte neuronal, e você precisa fazer com que aquela habilidade perdida com aqueles neurônios, ela seja revertida. E como? Neuroplasticidade também. Você vai fazer com que os neurônios que atendem outras áreas do cérebro criem novas ramificações, façam novas sinapses, que são essas ramificações, para atender aquela nova necessidade. E é por isso que pessoas que sofrem um AVC e perdem a capacidade de se comunicar, voltam a se comunicar, em muitos casos, através dessa reabilitação, através da criação de novas sinapses. Ah, mas Leonardo, não ficou a mesma coisa. Não ficou a mesma coisa, querida, a pessoa teve um AVC. Ela perdeu a capacidade de se comunicar e voltou a se comunicar com alguma dificuldade, já foi feita uma intervenção eficaz. Essa reabilitação já atingiu objetivos. Tem um caso de um médico americano, um pesquisador americano, que o pai dele sofreu um AVC e perdeu a capacidade de andar. Ele levava o pai para a praça, um senhor, joelheira, cotoveleira, né? Ele colocava o pai na grama. Todo mundo passava, falava que era o cúmulo fazer aquilo com o coitado do velhinho. Ele foi estimulando o pai como se o pai fosse um bebê. O pai voltou a andar. Claro que o pai não correu a São Silvestre, mas ele fez o pai voltar a andar. Então, a capacidade neuroplástica do cérebro é muito incrível. E a intervenção neuropsicopedagógica, ela é capaz de fazer, é capaz de melhorar o quadro de um senhor de idade assim. Imagina uma criança que é nova, que as células são novas, os neurônios são novos, alta capacidade plástica, muita capacidade de fazer novas sinapses. Imagina para eles. Nossa, adorei. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Espero que você também tenha gostado. E se quer entender um pouco mais sobre esse assunto, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digita Leonardo. Lá você vai encontrar o perfil do nosso neuropsicopedagogo, pode conversar direto com ele e tirar suas dúvidas. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre um assunto que eu amo e todas as mamães amam também. A gente está sempre de olho porque a gente quer acompanhar os marcos de desenvolvimento das nossas crianças. E sim, existem marcos e sim, a gente tem que ficar de olho. E quem vai nos ajudar a entender um pouquinho e falar sobre cada etapa é a nossa fisioterapeuta, a Val. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, existe sim marcos e a gente tem que acompanhar porque eles também nos mostram qualquer alteração no desenvolvimento das crianças, né? Com certeza. E a gente deve estar sempre atento e procurando entender um pouco da cada fase desse desenvolvimento para ver se seu bebê não está tendo atraso, como que está o desenvolvimento e se ele está tendo algum atraso ou se você não tem conhecimento de todas essas etapas, você deve procurar um profissional especializado para avaliar o seu bebê, mesmo que ele esteja dentro do desenvolvimento normal, para ver as possíveis complicações que podem acontecer e como que está essa fase, esse processo do desenvolvimento. Então, a gente subdivide em trimestres. O primeiro trimestre, que é do primeiro mês até o terceiro mês, o bebê ele vai nascer e ele vai nascer naquela postura mais fetal, na posição mais flexora e vai se manter nessa posição flexora até no final do primeiro mês e a partir daí ele vai começar a sair dessa postura flexora e a gente precisa começar a colocar esse bebê em postura prona. Que o que é a postura prona? É esse bebê de barriguinha para baixo, que ele vai começar a apresentar um pouco de elevação da cervical, que é o controle de cabeça que a gente fala, que é super importante nesse processo. Então, do primeiro mês até o final do terceiro mês, ele tem que estar tendo esse controle de cabeça parcial em relação ao seu tronco. Então, esse é o processo principal nesse primeiro trimestre. É ele manter a cabeça em relação ao tronco totalmente simétrico e tendo esse controle parcial. A gente não fala de controle total ainda, mas ele já vai tendo esse controle. A partir daí, a gente vai para o segundo trimestre, que é dos 3 meses até os 6 meses.
esse já é um processo bem interessante para o bebê, porque ele já vai começar a colocar o pé na boca, mãozinha na boca, começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, o olhar começa a ficar mais preciso, começa a ver as cores. Então, nesse processo dos 3 até os 6 meses, o que vai acontecer? O bebê vai começar a rolar de um lado para o outro, pezinho na boca, que ele vai ter muita movimentação de pés e mãos. Então, sempre está estimulando o teu bebê com um brinquedinho para ele pegar, para ele olhar. A mãe está tendo muito contato olho no olho desse bebê, que é super importante esse contato, né, da mãe e do filho. E o que vai acontecer nos 6 meses? Ele vai começar a ir de um lado para o outro, vendo que ele consegue fazer essa descarga de peso para ele começar a engatinhar. Então, ele vai transferir o peso para um lado, vai transferir o peso para o outro e ele vai começar esse processo de tentar engatinhar. Mas isso vai ficar mais evidente quando a gente chegar depois dos 6, 7 meses, que vai ser o 3º trimestre agora, que é dos 6, 7, 8 meses, que é super importante esse processo para o engatinhar. Então, ele começou a ter essas transferências de peso, viu que ele pode ir para um lado e para o outro, e ele vai começar esse processo do engatinhar. Esse processo é um dos processos que o bebê tem que ficar extremamente no chão, o tempo que for possível. Claro, a gente sempre fala para os pais, né? Sempre na supervisão, porque é muito perigoso. Ele está querendo explorar o máximo do ambiente, ele está querendo pegar tudo que ele vê, ele quer subir em cima das coisas, porque ele está começando a explorar o ambiente que ele vive. Então, é super importante ele passar muito tempo no chão e ter esse cuidado para ele não subir, cair, bater a cabeça, porque eles vão querer explorar mesmo o ambiente que eles estão vivendo. E a partir daí vai vir o 4º trimestre, que vai ser o 9º, o 10º e o 12º, que a partir do engatinhar ele vai começar a escalar, que é o processo de escalada é um dos fundamentais para depois ele começar a caminhar. Então, do engatinhar ele vai começar a escalada, que ele vai começar a subir escada, vai querer escalar as escadas, e depois disso ele vai começar a ver que ele consegue ficar em pé. Então, ele já vai dar escalada, ele já vai passar para o em pé, e ele vai ver que ele consegue ter esse equilíbrio para ficar em pé. Ele vai começar a ter alguns passinhos, mas a base dele vai ser bem alargada, então as pernas vão estar bem afastadas, vai andar meio robozinho ainda nesse processo, então até os 12 meses ele não vai estar caminhando perfeitamente, ele vai ter uma base mais alargada e ele vai caminhar como se ele fosse um robozinho, com as pernas bem afastadas e os braços abertos. Por que eles vão andar assim? Porque eles não estão com o equilíbrio totalmente formado e eles vão usar isso como fonte de equilíbrio para encontrar o seu centro de gravidade. Então, até os 12 meses eles vão estar nesse processo. Dos 12 meses em diante, com 1 aninho e 3, que eles vão estar caminhando mais perfeitamente e diminuindo essa base de apoio. Então, eles vão começar a diminuir essa abertura das pernas e diminuir essa abertura dos braços também. Porque aí eles vão começar a sentir mais firmeza e começar a ter os passinhos mais adequadamente. Então, esses são os 4 trimestres mais importantes do desenvolvimento do bebê e que a gente deve prestar muita atenção. E principalmente os pais que estão no convívio, né? E um dos principais meses que eu acho mais importante é o 2º trimestre, que é onde o bebê tem que ficar no chão, que é, né, que todo mundo fala, ai, barriguinha para baixo, deixa no chão, explorar, porque realmente é nessa fase que ele vai ter o boom do desenvolvimento, porque ele vai estar na fase mais alerta, ele vai estar querendo buscar e conhecer esse ambiente e ele vai estar se descobrindo também o seu corpo. E é ali que começa as maiores mobilidades, a maior destreza, as trocas de postura dele no chão. Então, por isso que a gente sempre fala para as mães deixarem seus bebês no chão e manter essa postura mais no chão, para que quando ele chegue lá nos 12 meses e ele for ficar em pé, para ele conseguir tentar dar os passinhos, ele está com o equilíbrio mais bem formado e o seu sistema vestibular mais presente. Então, por isso que isso é super importante. Nossa, eu amei. Você explicou muito bem, eu adorei. Eu espero que você tenha gostado também, que você consiga acompanhar certinho. Ela dividiu
em trimestres, eu achei sensacional e a gente sabe agora o que acontece em cada trimestre, o que deveria acontecer. E caso não esteja acontecendo, busque ajuda, converse com o pediatra e busque ajuda, porque a gente sabe que quanto antes uma intervenção, melhor o resultado, né, Val? Isso é muito importante, né? Graças a Deus, hoje a gente está tendo um acompanhamento super importante, né, dos pais, eles buscam ajuda, eles vão atrás do conhecimento, mas às vezes fica alguma coisa falha, fica algumas dúvidas, então é sempre bom a gente estar relembrando e estar mostrando a importância desse desenvolvimento, desse primeiro ano de vida, né, que é super, super importante para o desenvolvimento. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Você já deve ter ouvido falar em Tummy Time, mas será que você sabe tudo o que precisa saber sobre esse assunto? Agora a gente vai conversar com a Jéssica, que é a nossa osteopata. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. A gente fala muito sobre Tummy Time, mas às vezes parece que fica meio vazio, né? Então vamos falar mesmo, entender o que é, a importância, o quanto isso pode mudar e ajudar a vida de uma criança. Pois é, realmente muito se fala e ainda às vezes pouco se sabe sobre o Tummy Time, né? Tummy Time é aquele tempo que o bebê precisa e deve passar de barriguinha para baixo, né? É uma posição extremamente importante para o desenvolvimento do bebê, né? E acho que a principal dúvida é desde quando que eu posso colocar, né? Quando que eu posso colocar? Então, a gente recomenda que deixe o bebê de barriga para baixo desde o primeiro dia de vida. Óbvio, se ele não tiver nenhuma patologia, né, nenhuma disfunção envolvida. Então, um refluxo, né, é importante, enfim. E aí, tentar entender, interpretar esse bebê quando ele fica de barriga para baixo. Quando ele chorar, a gente entende que ele não está gostando, que cansou, né? Então, precisa tirar, revezar. Então, é importante ressaltar que esse desenvolvimento, ele é totalmente dependente de colocar esse bebê de barriga para baixo. E assim, às vezes a gente fica tentando forçar o bebê, mas é isso que você falou, assim, tem que ter um certo respeito, porque às vezes está incomodando a criança também, ela não quer mais ficar, acaba caindo, se batendo. E qual é a forma correta de fazer, assim, para que muitas pessoas, ele não segura o pescocinho ainda, ele cai, tem medo de machucar, então como que a gente pode fazer com segurança? Tem várias formas que a gente pode aplicar essa técnica, né, assim, esse posicionamento. Posso colocar num tatame, no chão, posso colocar de barriguinha para baixo na cama mesmo. Se o bebê tem muita dificuldade e essa cabeça realmente ele não consegue sustentar, a gente pode colocar uma almofadinha, fazer um rolinho e apoiar embaixo dos bracinhos dele, sobre o peito, né, com os bracinhos passados para frente, para que ele fique mais elevado e facilite. Né? Eu posso colocar ele deitado sobre o peito, né? Então o pai ou a mamãe deita de barriga para cima e faz esse posicionamento dele de barriga para baixo, conversar, isso vai incentivar que o bebê levante a cabeça. Posso colocar ele no colo também, então quando a gente coloca o bebê de barriguinha para baixo, apoiando a cabecinha no nosso antebraço, ele também tem essa oportunidade de levantar a cabeça e quando ele cansa, ele apoia a cabeça e descansa, né? Então fica mais fácil. Né? E o que eu gosto de sempre incentivar é de deixar esse momento interativo, porque às vezes nem sempre o bebê vai gostar de ser deixado no chão, né, de barriguinha para baixo. Então a gente precisa interagir com ele, às vezes deitar junto com ele, cantar, mostrar um brinquedo diferente para que ele aguente um pouquinho mais, né? E saber a hora de tirar. Existem casos que daí é onde a osteopatia entra muito bem, é que esse bebê existem tensões nessa região do pescoço e aí ele realmente não consegue ficar por conta dessas tensões. E aí a osteopatia entra para poder tratar, né, essas tensões, soltar esse pescocinho e aí sim fazer com que ele consiga apoiar os braços para frente, que é a base que ele vai utilizar para conseguir levantar o pescoço. Como é importante a gente fazer o que é dito, porque a gente pensa, o pediatra mandou fazer o Tummy Time, mas não gosta, não vou fazer. Mas às vezes tentou, o bebê não gostou, mas tem tensões ali. Então se você tentar ver realmente, não, mas só um pouquinho, vou avisar o pediatra que eu não fiz, ou porquê de eu não ter feito para chegar onde precisa. Porque a gente sabe que existem benefícios
para fazer o time, senão não se falaria tanto e não se indicaria para todas as crianças, certo? Exatamente. E aí a mãe sabe quando tem alguma coisa de errado, né? Nossa, ele chora muito nessa posição, ele não gosta mesmo dessa posição, tem alguma coisa de errado, né? Então essa é a principal fala que vem no consultório quando a gente pergunta, faz tummy time? Ele não gosta, não consigo, ele não deixa. É normal as crianças até os 3 meses sentir dificuldade, mas depois dos 3 ela precisa ficar confortável, né? Então se o bebê tem mais de 3 meses e não consegue sustentar a cabeça, isso aí é um marco importante que precisa ser daí dado uma atenção, levar num profissional, numa fisioterapia, um osteopata, que vai entender o porquê que ele não está gostando de ficar, porquê que ainda ele não consegue sustentar esse pescoço. E até que idade a gente tem que fazer o time, a gente tem que colocar o bebê ali? Vai chegar um momento ali, por volta dos 6 meses, em que eles mesmos vão se colocar nessa posição e não vão gostar mais de ficar de barriga para cima. Porque essa posição de barriga para baixo é a que eles vão usar para se movimentar, para se locomover, para rastejar, né, para engatinhar. Então, o mundo é melhor sendo visto de barriga para baixo. Então, quando eles ganham essa sustentação, que isso precisa acontecer até os 3 meses, né, ali com 4 meses... Até os 6, eles vão praticamente se colocar já automaticamente nessa posição, porque é uma posição que eles vão se desenvolver, né? Que eles vão ganhar habilidades. Então é bem importante a gente ter essa informação, porque caso isso não esteja acontecendo, a gente precisa de uma ajuda profissional para ver o que está acontecendo, né? Exatamente. E aí como que a osteopatia pode mudar, né, essa dificuldade da criança, como você falou, tensões ali, você vai fazer movimentos e essa criança que não conseguia ficar no time passará a conseguir e aí vem todo o processo de desenvolvimento que precisa através do time. Isso aí, não é só o incentivo, né? O incentivo, ele tá com a mãozinha para trás, então coloca um objeto na frente para ele alcançar. Mas ele está com algo bloqueando ele, então ele vai ficar estressado porque ele não sustenta a cabeça, ele quer pegar o brinquedo e não consegue, né? Então primeiro, antes de começar os estímulos, é soltar essa musculatura, soltar esses movimentos para que depois, assim, faça valer o estímulo que a mãe está fazendo, que a fisioterapia está fazendo. Nossa, adorei. Bem como você disse, muito se fala sobre, mas pouco se sabe. E agora sim, a gente fica com as informações certinhas e isso é muito bom. Obrigada por dividir conosco tantas informações. Obrigada. Se você gostou, se você quer saber mais, se você está grávida ou tem um bebê nessa faixa etária, entra lá no Minuto Mamãe Bebê, procura nossa osteopata Jéssica. Eu tenho certeza que você vai encontrar lá no Instagram dela muitas informações e caso precise tirar alguma dúvida, manda direto para ela a mensagem que ela vai te ajudar. Né, Jéssica? Isso aí, pode contar comigo. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até. Agora vamos falar sobre anabolizantes. E é claro que quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto é a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Oi, pessoal, tudo bem? O que temos para falar sobre esse assunto? A gente sabe que cada vez mais cedo os jovens estão entrando para esse universo do anabolizante, pensando que vai aumentar a massa muscular, vou ficar fortão. E o que vem de ruim junto com esses usos? Isso. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, agora em setembro, ela emitiu até um posicionamento sobre o uso de esteroides anabolizantes, tanto esse uso, né, exagerado que a gente tem visto, né? Então, assim, o que são, né, esteroides anabolizantes? Eles são substâncias derivadas da testosterona. A testosterona é o hormônio masculino, né, que o homem produz, a mulher produz em menor grau, e que vai proporcionar as características masculinas. Então, né, desenvolvimento dos pelos, do desenvolvimento dos órgãos genitais, o aumento do depósito de massa muscular, diminuição da gordura. Então, vai ter as características sexuais masculinas pelo uso da testosterona. Então, foram feitos derivados da testosterona, que querem imitar o seu efeito anabólico. Anabólico é o quê? Principalmente de aumento de massa magra e diminuição de massa gorda, de depósito de gordura, tá? Mas diminuindo seus efeitos virilizantes. Os efeitos virilizantes são esses do aumento dos pelos, engrossamento de voz, né? Então, existem várias classes de esteroides anabolizantes. Existem alguns que são via oral, injetável, mas a maioria utiliza o meio injetável, né?
E hoje em dia a gente sabe, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, ele desde de 1970, ele proíbe o uso de esteroides anabolizantes nos atletas, né? Porque aumenta o rendimento deles, então, né, proibido. Mas hoje o que a gente vê? Muitos atletas amadores utilizando, né, para fins estéticos, tá? E anti-envelhecimento, né? Porque a gente sabe que existe um declínio natural da testosterona, né, nos homens no decorrer da vida. E nós mulheres produzimos um pouco de testosterona também existe um pouco de declínio no decorrer durante a vida, certo? E a gente tem visto cada vez mais jovens utilizando, né? Essa semana ainda recebi um jovem no consultório e fiz os exames, ele tinha uma testosterona muito alta, um adolescente, e as enzimas do fígado dele aumentadas, né? E a gente foi investigar o uso de anabolizantes. 25% desses suplementos que se vendem em academia, eles contêm esteroides anabolizantes sem estar descrito lá na composição, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que se compra aí pela internet, né? Porque muitas vezes a gente tá utilizando e às vezes nem sabe, tá? Eu lembro inclusive do meu irmão, que ele utilizou suplemento na adolescência, ele aumentou a massa muscular assim de uma hora para outra. Então, com certeza que ele utilizou devia ter alguma composição e não se sabia, certo? Mas, né, o que a gente tem de ruim, tá? Porque se a gente só tivesse efeito bom, então todo mundo podia utilizar, né? Os esteroides anabolizantes, por que ele é procurado? Ele existe o aumento da massa muscular, diminuição da massa gorda, mas ele também aumenta o hematócrito, então ele aumenta a coagulação, tá? A coagulação do sangue, e isso aumenta o risco de quê? De AVC, infarto, né? A gente tem tido bastante, se você vê na internet, vê noticiário, né? Morte súbita, muita morte súbita em homens jovens, né? Principalmente homens jovens. E aí quando vai fazer às vezes a necrópsia, se vê o quê? O aumento da massa cardíaca, então uma hipertrofia do coração, por esse uso do anabolizante, tá? Então, a disfunção do rim, então a gente acaba tendo uma sobrecarga do rim, do fígado, e isso culmina muitas vezes com uma insuficiência de todos os órgãos, né? Então, e óbito, tá? Então, isso tem ocorrido, e a gente tem medo que nos próximos anos e décadas ocorram mais mortes súbitas em jovens por utilização de excesso de esteroides androgênicos, né? Os esteroides, eles são utilizados no meio médico, sim. Homens, né, que são hipogonádicos, isso é, que não produzem o hormônio masculino, existem várias doenças que isso ocorre. Meninos a gente utiliza que tem um retardo da puberdade e a gente precisa fazer uma indução de puberdade. Então, são medicamentos utilizados, né, na medicina, mas eles têm as suas indicações, né? E aí a dose utilizada também é adequada para aquele caso. Quando o pessoal utiliza por aí, assim, em vias não corretas, são doses muito altas que são utilizadas. E muitas vezes eles fazem combinações de anabolizantes injetáveis com outros via orais para diminuir os efeitos adversos do uso do esteroide, né? Então faz uma combinação. Muitas vezes usam ainda diuréticos junto para diminuir o inchaço, porque às vezes eles têm um aumento de retenção de líquido, né? Usam muita cafeína também. Então, muitas vezes usam um conjunto de medicamentos que podem, então, potencializar esses efeitos colaterais, tá? Então, tomar muito cuidado, né? Assim, se houver uma indicação, consulte um endocrinologista, um médico do esporte, né? Existem indicações, existem dosagem do hormônio, se tiver uma dosagem baixa no adulto, né? A gente pode fazer uma reposição hormonal, mas não assim como o uso, como a gente tem visto, né, por aí. Tá? Crianças e adolescentes, a gente tem visto no ensino médio, né, até 5% dos meninos utilizando, dependendo do estudo, esteroides, e 2% das meninas também no ensino médio já utilizando os androgênios. E geralmente, quem usa na vida adulta começou a utilizar, muitas vezes ali a partir do ensino médio dos 16 anos, tá? Então, geralmente o início ele é meio precoce, tá? Então, a gente tem que ficar atento como pais, né? Observar aquele adolescente que teve um aumento súbito de massa magra, aumento da acne, né? Outros efeitos colaterais importantes na mulher, a gente tem o engrossamento da voz, e esse é um efeito irreversível. Então, a gente vê muita mulher que tem aquela voz engrossada, ela pode não estar utilizando, ela pode ser utilizada no passado, mas foi um efeito irreversível, não volta, tá? O aumento do clitóris na mulher também, perda de cabelo, calvície, infertilidade. Geralmente, homens que utilizam muito tempo, eles são inférteis, né? A gente tem alterações de libido, geralmente diminuição de libido, pode ter aumento da mama no sexo masculino, tá? Então tem bastante efeito colateral, assim. Cuidado, né? Cuidado com a utilização, tá? Eu acho que a mensagem que fica é sempre buscar um profissional. A gente fala isso para todas as situações de qualquer
dor, de qualquer problema que esteja acontecendo, não se automedicar, buscar um profissional. Então, nesse caso, é mais um caso para a gente falar. Antes de qualquer coisa, buscar um profissional e lembrar que, às vezes, a estética pode acabar de vez com uma pessoa, né? Tantos casos, tantas pessoas vindo a óbito por estética. Então, saúde em primeiro lugar, né? Colocar na balança e ver o que realmente importa mais. E atenção, na dúvida, se quiser realmente buscar alguma ajuda, com um médico, né, Lídia? Sim, né? Sob supervisão, então a gente consegue minimizar os efeitos colaterais, né? Fazer o acompanhamento. Muito obrigada por trazer essas informações para nós, espero ter te ajudado. Vamos falar sobre as ites da gastropediatria com a nossa gastro maravilhosa, doutora Camila Vitek. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então a gente fala muito sobre as ites, mas hoje a gente vai focar nas ites da tua área. Isso. Quais são essas ites? Conta tudo para nós. Então, é porque quando elas aparecem, como não é algo tão comum, ainda mais na infância, né? Isso vem carregado de muito, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então a gente vai pensar nas ites. O que é it, né? Para começo de conversa. It é inflamação. Então a gente está acostumada com as otites, conjuntivites, e eu posso ter as ites dessa região também. E a gente vai então percorrendo aqui. Então o primeiro órgão aqui é o esôfago, que é o tubo que leva a comida da boca até a região do estômago. O esôfago pode ter uma esofagite. A esofagite, então, é a inflamação do esôfago. Essa inflamação, ela pode ser causada por diversas razões. Então, a mais comum é uma esofagite por doença do refluxo. Então, a gente vai fazer, né, no caso da endoscopia, eu vou perceber que ali na região do esôfago tem erosões, tem machucadinhos. Eu posso ter uma esofagite, por exemplo, a esofagite eosinofílica, que é uma esofagite, uma inflamação do esôfago, relacionada a um quadro alérgico. Então, esofagite muitas vezes, como a gente já conversou em algum dos programas, uma inflamação por ingestão de alguma coisa que machucou o esôfago. Então, esse é o pensamento, é uma inflamação dessa região do esôfago. A gente tem tratamento específico, né? Então, para essas inflamações. Eu posso ter também ocorreu agora esofagites por infecções, Mari. Não é comum na infância, mas, por exemplo, assim como a gente tem cândida, né? Tem um sapinho aqui na região da boca, esse mesmo fungo pode fazer uma inflamação do esôfago. Em geral, eu vou ter um quadro desse infeccioso na região do esôfago naqueles pacientes que, por alguma razão, estão com a imunidade muito baixa. Então, paciente em quimioterapia, paciente recebendo uma medicação que é baixa a imunidade. Daí nós vamos para o estômago. Tem uma inflamação do estômago, que é essa parte gástrica, né? Então é a chamada gastrite. Essa inflamação do estômago, que a gente mais escuta, mais os adultos, né? É uma gastrite nervosa. Então, o que é a gastrite? Essa inflamação ela pode ser causada também, às vezes, por algum medicamento que tomou, a gente já falou sobre isso, né? Os anti-inflamatórios que podem machucar a região do estômago. Essa gastrite pode ser infecto-contagiosa, às vezes alguma infecção gastrointestinal que faz a gente ter vômito, dor abdominal. E tem também a gastrite pelo H. pylori, que é uma bactéria que 90% da população pode ter essa bactéria morando ali no estômago e, eventualmente, ela desencadeia um quadro de uma gastrite. Nós só vamos se preocupar com essa infecção quando na família eu tenho uma história já de câncer gástrico ou ainda se eu tenho úlcera, se eu tenho um quadro mais importante. A gente tem as hepatites, nós já tivemos um programa sobre isso, né? Então, que são as inflamações do fígado. Então, essa inflamação do fígado também pode ser causada por causa medicamentosa, pode ter mais comum causa viral, por acúmulo de gordura, por conta da questão do sobrepeso, da obesidade. E caminhando mais para baixo, então, a gente vai pensar, vamos voltar, tem a pancreatite, esqueci do pâncreas. O pâncreas também é um órgão que pode inflamar. A principal causa de inflamação pancreática é trauma. Aquele trauma do guidão da bicicleta, né? Então, na hora que faz aquele trauma que bate aqui direto. Então, a pancreatite também pode ser causada por pedrinha da vesícula que caminha e tranca ali, fazendo um quadro
E ainda viral também, algumas infecções virais também podem afetar o pâncreas. E a gente chega então nas gastroenterites ou nas colites, que é a inflamação do intestino, que também a gente vai pensar nas infecções, que é o mais comum, né? Agora vem verão, é virose, vômito, vem diarreia. Então essa inflamação do intestino, eu vou pensar principalmente nos vírus, mas eu também no intestino eu tenho doenças inflamatórias intestinais, então fazem um quadro de colite ou enterocolite, que são doenças daí que nós consideramos como doenças crônicas, que são, por exemplo, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, que são inflamações do intestino, que nós não temos uma causa assim única, mas que tem relação também com essa questão do nosso sistema imunológico, às vezes se atrapalha e leva a um quadro de inflamação. Então, para evitar, né, o que a gente pode fazer para evitar essas inflamações? Nós voltamos para a alimentação. Né? Então, a gente sabe que uma alimentação saudável, ela vai definir um sistema gastrointestinal que funciona de forma mais adequada, vai modular as bactérias que eu tenho no intestino, então nós somos o que comemos, com certeza, e as bactérias que moram no nosso intestino definem esse grau de inflamação. Então, por isso que, mais uma vez, nós vamos reforçar a importância das crianças terem uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, com fruta, com verduras, com cereais, porque assim eu mantenho a criança com o peso ideal e mantenho uma saúde de gastrointestinal adequada. Quantas ites? Sim. Nossa, como é interessante a gente fazer algo assim para mostrar todas, né, fazendo essa viagem pelo corpo. E lembrando que a alimentação realmente ela é a chave, a cerejinha do bolo, né? Sim. E é importante sempre estar reforçando, ainda mais hoje que vivemos em um mundo acelerado, mais industrializado, então, né, descascar mais, desembalar menos. É verdade. Camilinha, adorei. Obrigada por todas essas informações. Eu que agradeço, adoro estar aqui. Espero que você também tenha gostado, que agora compreenda um pouquinho sobre as ites da parte da nossa gastropediatra. E se ficou com alguma dúvida, se você quer conhecer alguma IT mais a fundo, manda mensagem para nós, para o Minuto Mamãe Bebê. Entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digita Doutora Camila Vitek, você vai ter muita informação, ela tem conteúdo de qualidade lá. Obrigada, meu amor, e até a próxima. Até, Mari. Agora nós vamos falar sobre cuidados com o gesso no verão. O verão tá aí, sol, piscina, areia, praia. Meu Deus do céu, o que a gente faz com as crianças que estão engessadas? A nossa ortopedista pediátrica, a doutora Mike, vai nos ajudar a entender o que pode e o que não pode fazer. Bem-vinda novamente. Obrigada. Você deve ver várias situações das crianças com gesso, com areia, ou tentando coçar, colocar alguma coisa. Então, quero que você nos ajude a entender quais são esses cuidados básicos com o gesso. Então, a nossa sorte, por mais que seja um pouco, parece que não é verdade, mas no verão, quando as crianças estão de férias, o nosso volume de fraturas diminui um pouco. Ainda bem, as crianças se comportam mais quando elas estão de férias. Os cuidados dos pais? Os cuidados dos pais. Na escola elas se soltam mais. Que na escola tem várias, elas acabam quebrando mais. Antes de eu falar dos cuidados, a maioria não sabe do que é o feito gesso. Então, geralmente o gesso convencional, que é aquele branquinho que a gente faz, é composto de 3 materiais. O primeiro deles é esse aqui, que é o que a gente chama de malha. Ele nada mais é do que uma meinha, que a gente só põe por cima para proteger um pouco a pele, para ela não ficar ressecada, nem nada. O segundo, por cima dessa malha, a gente põe o algodão. O algodão, ele é o algodão... Nossa, agora vai ficar difícil. O algodão cru mesmo. A gente vai abrir aqui e você vai ver que ele é um rolinho daquele algodão mais que não foi manipulado, que é menos industrializado. Então ele serve para proteger a estrutura óssea. A gente enrola ele no bracinho e daí tipo essas partes, o que é o punho, aqui o cotovelinho e tal, que é mais pele e osso, ele serve para proteger, que a gente chama de algodão cru. E depois, por cima, a gente vai usar o gesso, que é, isso aqui é a atadura de gesso. A gente molha ele dentro d'água e daí ele vai desenrolar em cima do bracinho ou da perninha da criança e ele vai formar aquela pasta, que é igual a pasta do gesso que a gente coloca no teto, e isso a gente consegue moldar
e daí ele fica duro. Isso aqui é o gesso. Como ele é feito à base de água, se a gente molhar, ele dissolve. Então, a principal coisa que a gente precisa pensar é que esse gesso não pode molhar. Então, tem que cuidar. Então, não pode levar a criança para a piscina, não pode chegar perto. Quando vai tomar banho, tem que proteger bem com um saco plástico, vedar bem para não molhar. Outra coisa é que no verão, a criança ela tende a suar e o gesso incomoda um pouco, porque ele acaba que segura um pouco o calor e quando ela sua ali embaixo, o algodão ele coça bastante. Então o ideal é que quando a gente tem uma criança com gesso, deixar ela mais quietinha, evitar de fazer com que ela se movimente muito, em que ela sue mais. Então deixar ela mais tranquila em casa, no sofá, de preferência perto do ventilador, alguma coisa que ela não sue e esse gesso não incomode tanto, para que ela não fique coçando tanto, porque não pode botar nada dentro do gesso. Se você usar, pega uma caneta, pega alguma coisinha para coçar por dentro. Não pode, porque a gente não consegue ver a pele. Porque às vezes você coloca ali, você coça tanto que faz ferida, e essa ferida não aparece. Então, olha que perigo. A gente sempre fala que não pode colocar nada dentro do gesso. Coça, assopra, às vezes usa o ventiladorzinho para deixar um pouquinho mais fresco e tal. Esses são os cuidados principais. Então, quando eu falo, tá de gesso no verão, não pode nem levar para a praia. Não leva para a praia, deixa ele em casa mesmo. Vai ser ali um mês, paciência, vai perder o verão, paciência. Mas assim, o próprio contato com areia, às vezes enche o gesso de areia, suja, pode levar a micoses, porque o gesso fica ali úmido por dentro e tal. Esse é o gesso convencional, que é aquele gesso branquinho, o que pode assinar, então isso é uma coisa legal, dá para ter parte criativa com a criança, deixar ela com canetinha, desenhar, pintar, pedir para todo mundo assinar, essa é a parte divertida do gesso convencional. Existe um outro tipo de gesso que a gente chama de gesso sintético, ele é basicamente feito na mesma forma, então a gente tem a malha, a gente tem um algodão, que é um algodão mais sintético, e a gente tem um gesso que ele é feito de fibra de vidro, que é mais duro, mais resistente, mais leve, e a parte do gesso mesmo, ele não amolece na água. O problema é que, dependendo do algodão que a gente usa por baixo, ele acaba ficando úmido. Então, mesmo esses gessos sintéticos, a gente fala que o ideal é não molhar. Porque o algodão que tem por baixo, ele absorve a água. E daí, como a parte de cima não absorve, ele fica úmido por baixo do braço e o bracinho pode ficar assado. Então, tem alguns lugares que fazem o gesso sintético, então tem que cuidar muito com a forma, com que tipo de algodão eles colocam. O ideal é que tem que ser um algodão que repila a água, que se ele não absorver a água, tudo bem, daí pode, porque dele não vai ficar úmido. Mas se é um algodão que absorve a água, daí não dá. Isso é uma coisa que é importante dar uma olhada. Eu acho que fazendo isso cuidando do gesso. Deixando a criança mais tranquilinha, mais em casa, usar sempre, a gente tem sempre, quando é no pé, geralmente não pode pisar, então uma moletinha, um próprio andador, ou alugar uma cadeira de rodas para as crianças menores que não conseguem andar de andador. E usar sempre para o braço, tem aquela tipóia, ou uma tipóia simples mesmo, que é um lencinho amarrado, ou aquelas azuis de lona mesmo, que são um pouco mais confortáveis, para que a criança fique confortável. Então, deixar longe da água, deixar mais tranquila em casa, evitar de correr, pular, andar de bicicleta, andar de skate, nem pensar, né? Porque ela tem que estar mais calminha. E tentar, ao longo do dia, óbvio que ela precisa de se distrair com alguma coisa. Então, fazer coisas mais lúdicas, um livro, um desenho, jogos, pintar, e deixar ela mais dentro de casa, sem tanta exposição ao sol e ao calor, para o gesso não irritar e não acabar não machucando a pele. Porque quanto mais ela se movimenta, mais calor ela gera e mais esse gesso pode coçar. Nossa, adorei as dicas para as mamães aí que estão com as crianças engessadas. Vamos seguir as dicas da doutora, porque ela vê tanta coisa, e daí micose, enfim, tanta coisa que pode acontecer que a gente pode evitar, como ela falou. É um mês ali, passa,
pior do que fazer uma ferida, depois ter uma bactéria, alguma coisa, ou às vezes né? até perder o tratamento, porque Exatamente. se você faz o gesso bonitinho para manter a fratura e ele molha ou quebra o gesso, ou por algum motivo a gente tem que tirar esse gesso antes porque tem uma ferida, tem alguma micose, pode perder o tratamento. Então, às vezes o tratamento ele é prolongado por mais tempo porque não cuidou direito do gesso. Olha só. Adorei. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Você já ouviu falar em terapia ocupacional? Hoje eu trouxe a terapeuta ocupacional lá da Clínica Fogaça para falar um pouquinho para nós sobre o trabalho dela. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer. O prazer é nosso em te receber aqui e entender um pouquinho sobre o teu trabalho. Então, assim, para a gente explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é a terapia ocupacional? O que uma TO faz? É totalmente compreensível esse desconhecimento em relação à terapia ocupacional, porque é uma profissão muito nova. Verdade. Tem pouco mais de 100 anos de existência e ela surgiu com a função de reabilitar as pessoas para voltar a fazer suas funções. Então, a gente costuma dizer que nossos objetos de estudo são as atividades de vida, no geral. Então, pensando em qualquer disfunção que a pessoa tenha, por exemplo, no caso da terapia ocupacional infantil, a principal ocupação da criança é a brincadeira. Então, a gente usa isso como recurso para dar funcionalidade para as demais atividades da vida dela. Olha só. E aí, isso também serve no caso dos adultos, né? Em caso de saúde mental também, a gente atua para ressocializar. A gente costuma ver o ser humano como um ser biopsicossocial. Então, a gente leva em conta a parte física, a saúde mental e também a parte social. Então, a gente faz atividades dentro da clínica e também no território. Olha só que interessante. Então, assim, quando a gente pensa na terapia ocupacional para uma criança, quando que essa mãe, esse pai, vai se dar conta de que essa criança precisa dessa ajuda? Tem algum sinal, algo que a mãe percebe, não, a minha filha precisa de ajuda, eu vou levar no terapeuta ocupacional para ajudar ela a exercer as funções básicas, né? Hoje em dia, na clínica, a gente tem como principal demanda crianças dentro do transtorno do espectro autista. Então, geralmente, essas crianças são super inteligentes, mas elas têm um pouco mais de dificuldade em funções executivas. Então, para vestir uma roupa, para se alimentar, tem várias questões dentro do TEA que dificultam a criança a fazer essas coisas, mas não impossibilitam, né? Elas têm as mesmas capacidades. Então, a gente orienta ela nesse sentido. Em qualquer atividade que a criança tenha algum prejuízo, tendo dificuldade escolar, por exemplo, pode ser que ela não consiga segurar o lápis. Esse é um caso que vem bastante também para a TO. Mas a gente nunca, muito raramente, na verdade, a gente vai fazer um trabalho individualizado. A gente sempre tem que estar em equipe para, né, conseguir atingir esses objetivos mais rápido. Voltando naquilo que eu tinha falado de ser biopsicossocial, né, a gente tem um olhar muito amplo para tudo isso, mas com outros profissionais envolvidos, então psicólogo, fonoaudiólogos, né, no caso do TEA, que eles são essenciais na equipe, né, a gente precisa fazer um trabalho conjunto. Mas é basicamente isso. Outro exemplo, uma criança que não consegue socializar com os amigos na escola, uma criança muito tímida, até isso seria um caso para vir para a terapia ocupacional. Olha só que interessante. E mais uma vez a gente falando sobre o trabalho multidisciplinar. Sim. Todos esses profissionais juntos contribuindo para um desenvolvimento para chegar num resultado final que a gente espera. Sim. E quando a gente pensa em algum acidente que deixou alguma lesão e que está impossibilitando essa criança de executar as suas atividades, entra a terapia ocupacional também? Sim, nós temos também a parte da reabilitação física, inclusive quando a profissão foi criada, ela era fechada só na parte física, na reabilitação física. Então foi logo após a Segunda Guerra Mundial e aí os soldados voltavam, né, com, por exemplo, um braço amputado e aí ele tinha muito mais dificuldade para retomar as atividades de vida e aí a TO vem nesse sentido, para criar adaptações ou estratégias dentro de cada sujeito para ele satisfazer com as suas atividades. Entendi. E quando a gente pensa em uma sessão, quanto tempo que dura, como que ela acontece, existem objetos, elementos, como que você produz esse momento em que a criança ou o adulto estará com você? Bom, a TO ela é super ampla, né? Eu trabalho atualmente na clínica com desenvolvimento infantil. Então, mais uma vez falando no TEA, né? Que
é a minha maior demanda. E aí a gente usa alguns recursos, uma anamnese guiada, então uma retrospectiva, né, desde a época da gestação até os dias atuais da criança, e tenta olhar para todos os mínimos detalhes da rotina dela, né, o que está inserido nesse cotidiano que está incoerente, o que está adequado para a idade, né. A gente tenta fazer um comparativo, ainda que esse não seja o ideal, né, mas ele é essencial no caso da primeira infância, para formar valores, enfim. Então, também tem várias formas de abordagem. Eu utilizo a abordagem centrada na família. Então, a gente tenta pegar as capacidades da criança com o que a família espera dela e alinhar tudo isso dentro dos contextos que ela frequenta. Então, costumamos fazer visitas escolares também e até visitas domiciliar também. Porque como o principal... o lugar principal que a terapia ocupacional olha são as atividades, grande parte delas estão inseridas dentro de casa. Então, a gente precisa sair da clínica, do consultório, para conseguir fazer um trabalho eficiente. Porque o menor tempo que a criança vai ficar é dentro da clínica. Exatamente. A parte maior que ela está inserida é na casa, na escola. Exatamente. E é muito legal saber que tem esse olhar porque por mais que os pais relatem, você enxergando até um móvel, algo que, não, isso aqui está dificultando, vamos mudar assim. Então, é uma visão diferente que vai fazer toda a diferença para o resultado que a gente espera, né? Sim. No todo, é como se fosse uma profissão complementar mesmo, né? A gente utiliza um pouco de todos. Tem até um pouco disso, assim, gente que descreve a terapia ocupacional como um pouquinho de fisioterapia e um pouquinho de psicologia, mas não é bem isso, né? É um olhar diferenciado mesmo. Hoje em dia já tem algumas graduações que fazem as aulas de terapia ocupacional com outros profissionais. Então, na mesma sala tem um nutricionista, um terapeuta ocupacional, um educador físico, e é muito legal estar nesse ambiente rico, né, que se complementa, e saúde é isso, né? É um pouquinho de tudo. A gente não pode fechar a saúde numa caixinha, e eu acho que a terapia ocupacional surge dentro da área da saúde nesse sentido, como um complemento, assim, para fechar o todo, né? Saúde é movimento, é ação, e é justamente isso que a terapia ocupacional traz. Nossa, adorei conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Mas se ficou com alguma dúvida, manda mensagem lá para o pessoal da Clínica Fogaça. Pede para falar com a nossa terapeuta ocupacional. Ela vai te ajudar a entender e marca uma consulta. Nada melhor do que a gente estar lá vivenciando mesmo para compreender tudo. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.